Amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para adorar o nome do nosso Deus em culto como igreja e como famílias. Quero ler a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Alento da palavra, esperança e certeza. Os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com tudo quanto está preparado pelo Senhor para todos aqueles que nele creem. Prossigamos a caminhada da fé, olhando para o Senhor, sabendo que Ele é Deus conosco e cuida de nós e nos fortalece a cada dia. Oremos. Amado Deus, Tu és bendito, Senhor. Tu és grandioso, gracioso, bondoso, Santo Deus. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te louvamos, porque sabemos que somos herdeiros de Jerusalém Celestial. Somos herdeiros do Senhor, porque pela fé alcançamos a salvação que nos foi dada por graça, porque o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, porque caminhamos olhando para o Senhor, sendo fortalecidos cada dia pelo Senhor, e contemplamos pela fé a glória que nos está preparada. Louvado seja o Teu nome. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue conosco, com as nossas famílias, com a Tua igreja. Que o Senhor continue com as famílias missionárias no Brasil e no mundo. Continue, ó Deus, com o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Tempos difíceis que estamos vivendo, mas nós sabemos que nós somos do Senhor, e o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa paz, a nossa alegria e o nosso prazer. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Santificador, o nosso Justificador. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom amar o Senhor, servir ao Senhor, falar com o Senhor pela oração, ouvir a palavra do Senhor e saber que somos Teus filhos. Pai, nós oramos e temos orado pelos enfermos, aqueles que estão internados nos hospitais, aqueles que estão em casa e estão sofrendo, padecendo enfermidades, alguns aguardando procedimentos cirúrgicos, outros com exames. Senhor, renovamos a vida de cada um deles nas Tuas mãos, pedindo a Deus o bálsamo do Senhor sobre eles e que sejam restaurados para a honra e glória do nome do Senhor. Pedimos ainda e mais uma vez pelo nosso país, pedindo as Tuas misericórdias e a intervenção de graça, poder na vida do nosso povo. Nós necessitamos do Senhor. Desperta, ó Deus, os corações para olharem para o Senhor, para se apresentarem quebrantados diante do Senhor, a darem ouvidos à palavra do Senhor. É tempo de salvação. Que muitos possam responder com fé à proclamação da palavra que tem sido, ó Deus, anunciada pelo Teu povo no nosso país. Ouve, Senhor, a nossa oração. Fala conosco no culto de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus brilho produz.
difícil entender que cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, mas eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece esfriar, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amados irmãos, quero convidá-los à leitura do texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, versos de 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez:
tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro. Quando nós olhamos a história de Pedro, até este momento, costumamos classificar Pedro como alguém inconstante, alguém impulsivo, ao mesmo tempo alguém intenso naquilo que professava crer. E nas suas contradições humanas, impetuoso em determinado momento, acovardado em outro momento. Mas não podemos olhar a vida de Pedro somente nesta parte. Há muita gente que se concentra especificamente nesta parte e perde a grandiosidade de olhar o todo da vida de Pedro e ver as grandes coisas do Senhor. Como Deus operou na vida de Pedro. Como Deus agiu na personalidade de Pedro, no temperamento de Pedro. E tudo isso agindo através da palavra e do Espírito. Pedro conviveu com o Senhor, foi chamado pelo Senhor. Abandonou a sua atividade de pesca para seguir o Senhor. Pedro fazia parte de um grupo de pessoas simples e letradas para o padrão da época. Mas Pedro vai seguir a Cristo. E nós vamos ver vários registros nas Escrituras, nos Evangelhos, de confrontos mesmo com Pedro. Pedro com Jesus. Em determinado momento, Pedro é repreendido pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o diz severamente: arreda-te de mim, Satanás, porque ele vê a ação de Satanás aproveitando-se das fraquezas de Pedro, Pedro tentando demover o Senhor de ir à cruz. O mesmo Pedro, em determinado momento, se coloca na posição de amar ao Senhor Jesus mais do que os outros discípulos, dizendo que estava disposto a dar a sua própria vida por Cristo. O Senhor Jesus, em certa ocasião, disse que Satanás havia pedido para cirandar Pedro, mas que ele, o Senhor Jesus, rogara ao Pai. E o Senhor Jesus vai dizer: Pedro, você é tão impetuoso, você afirma coisas que não fará, porque você vai me negar. 3 vezes você me negará. E é isso que acontece. Pedro nega a Jesus. Confrontado se era ou não seguidor de Cristo naquele momento crucial do julgamento do Senhor, ele nega. E naquele momento, os olhos do Senhor recaem sobre ele. Que olhar do Senhor estava sobre ele? Você consegue imaginar os olhos do Senhor olhando para Pedro? O texto diz que Pedro cai em si e chora amargamente. Não foi só Pedro que fugiu naquela situação. Pedro negou, verbalizou, mas os discípulos todos fugiram, atordoados. Quando olhamos o relato de Lucas capítulo 24, vamos ver 2 discípulos no caminho de Emaús atordoados, tristes, desesperançados. Havíamos crido que este viera livrar Israel, mas foi morto. Os discípulos vão se recolher com medo dos judeus e ficam lá. Caminharam com Jesus, ouviram as promessas do Senhor, mas o medo tomou conta deles. Todos eles estavam ali. O Senhor Jesus aparece a eles, e agora nesse relato é a 3ª vez que o Senhor Jesus aparece a eles.
se reúne com eles ali à beira do mar da Galileia ou lago de Genezaré, e se reúne com eles para uma refeição, um ato de comunhão. O Deus Filho ressurreto, um ato de comunhão com os discípulos. E ele chama Pedro. E há esse momento extraordinário das Escrituras. Há um marco aqui na vida de Pedro. E nós vamos ver depois, no livro de Atos dos Apóstolos, o papel de Pedro na inauguração da igreja, no derramar do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Que homem de Deus! Nas suas pregações, na sua firmeza, a ponto de ser depois confrontado pelo Senhor a ir também para os gentios, no episódio de Cornélio. Tal era a entrega de Pedro nas mãos do Senhor, maleável às mãos do Senhor. O oleiro tinha ali um vaso de barro maleável, a ponto de conduzi-lo para os seus propósitos divinos, a ponto de movê-lo dos judeus para um gentio. Pedro depois ele vai escrever 2 cartas e vai testificar na sua 2ª carta, capítulo 5, que ele verdadeiramente viveu essa comissão, essa missão que o Senhor lhe deu nesse texto de João. Ele conclama os pastores a pastorearem o rebanho de Deus com amor, não por cobiça. E ele não só conclama, mas ele aponta a recompensa, a coroa que está reservada. Toda esta trajetória gloriosa aconteceu pela graça do Senhor. É a graça do Senhor. Quando nós olhamos as Escrituras, vamos ver Paulo dizendo que ele não tem a sua vida por preciosa. Ele está se dirigindo aos presbíteros de Éfeso, lá no final, capítulo 26 do livro de Atos. Ele diz, eu não tenho a minha vida por preciosa. Ele sabe que está indo para lugar onde sofrerá perseguição, prisões. Anuncia até que provavelmente não os veria novamente. Mas ele diz que ele não tem a sua vida por preciosa, contanto que ele anuncie o evangelho da graça. É a graça, meus irmãos, que percorre as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse. É equivocado dizer que a graça foi inaugurada no Novo Testamento. A graça percorre todas as Escrituras, porque Deus é o Deus de toda a graça. Por graça criou o mundo, por graça criou o homem, por graça empreendeu a busca pela salvação do homem na pessoa do Filho, por graça nos alcançou a ponto de sermos feitos seus filhos. E o requisito e o que ele busca em nós é fé. Não nos alcançou, não impôs que realizássemos obras para merecer salvação, porque ele, sendo Deus, sabe que nenhum de nós pode realizar obra alguma ou obras em centenas e milhares que pudessem ser feitas a ponto de pagar o preço do nosso pecado, de satisfazer a elevada justiça de Deus, a elevada santidade de Deus. Nenhum de nós. É a graça do Senhor. E nesse texto de João, capítulo 21, o que nós vemos é isso. É o Senhor de toda a graça. Ele vai restaurar Pedro. Pedro, que o negara 3 vezes.
Pedro que fugira. Ele vai ao encontro. Os discípulos estão lá pescando, voltaram a pescar, tiraram um momento para pescar. E Jesus vai ao encontro deles. Jesus continua vindo ao nosso encontro. E essa graça do Senhor tem se renovado em nossas vidas. Ele vai a Pedro. Ele não pergunta, por exemplo, Pedro, você tem lido as Escrituras? Pedro, você tem oferecido sacrifícios no templo? Pedro, você tem ajudado os pobres? Pedro, você tem orado? Ele não pergunta nada disso. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? E na restauração plena e completa, ele faz essa pergunta 3 vezes. Aquele que o negara 3 vezes é conduzido amorosamente a reafirmar a sua fé 3 vezes. Pedro, tu me amas? E quando o Senhor Jesus faz isso com Pedro, nas seguidas vezes, ele comissiona Pedro. Pastoreia os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor. E o Senhor chama Pedro, aquele que o traíra, justamente para ser aquele que amorosamente deveria cuidar das suas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Amado irmão, no confronto diário que temos com a graça e a misericórdia do Senhor, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa resposta? Infelizmente, estamos vivendo um tempo de muita religiosidade e pouca vida essencialmente cristã. Na religiosidade, aos confrontos diários com o Senhor, o religioso responde sempre, Senhor, eu tenho ido à igreja, eu sou fiel no dízimo, eu ajudo os pobres, eu faço ofertas. O que o Senhor Jesus espera no confronto diário com a sua graça e misericórdia é o nosso amor. É o nosso amor. Todas as dimensões do nosso amor. O amor que se compromete, o amor que prazerosamente se sacrifica, o amor que se doa em favor do amado, o amor que realiza atos de amor. Amor realiza atos de amor. Amor não realiza atos de interesse pessoal. Amor não realiza atos de barganha, tentando comprar o ser amado. Não. O amor se doa. O amor se entrega. E o exemplo é Deus. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor. Amor. Pedro, tu me amas? Esta é a pergunta que o Senhor faz todos os dias a mim e a você. Se amamos a Deus, quais têm sido os nossos atos de amor? E volto ao começo desta análise desse texto. Jesus não perguntou, Pedro, você está lendo as Escrituras? Você tem ido ao templo? Tem orado? Tem ajudado outros? Não. Porque o que importa é o amor. Se amarmos a Cristo,
todas essas coisas acontecerão naturalmente. Mas o contrário não é verdadeiro. Fazer essas coisas necessariamente não serão resultados de um coração amoroso. Lembra quando Jesus adverte que no dia do julgamento, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Eu não tenho relacionamento com vocês, vocês não têm relacionamento comigo, porque o meu relacionamento é de amor. Porque eu amei vocês e dei a minha vida na cruz do Calvário, diz o Senhor Jesus. E a resposta que eu sempre busquei em vocês foi amor. A síntese dos mandamentos nas palavras do Senhor Jesus, o resumo da lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor. Mas amor bíblico não é esse sentimento traiçoeiro, inconstante que o mundo criou. Essa coisa que é inconstante. Você já viu nas redes sociais notícias de casais passageiros que um dia estão nas manchetes dizendo: fulano e fulana se amam, se uniram. Não passa muito tempo, fulano e fulana já não estão mais se comunicando nas redes sociais. E tudo isso é publicizado. Não é isso. O amor é doador. O amor não é passageiro. O amor não perece. As Escrituras dizem assim. Quando Paulo discorre sobre o amor, na carta aos Coríntios, o que nós estamos vendo ali é o amor de Deus como modelo e padrão para o nosso amor. Irmãos, nesse encontro de Pedro, nessa restauração de Pedro, nós aprendemos que o Deus que nós servimos e amamos é o Deus de toda a graça. Ele nos confronta a cada dia amorosamente e Ele tem feito a sua obra de santificação em nosso coração, mesmo nós não merecendo. Mas é preciso que nós vivamos esse amor, pratiquemos esse amor. E viver esse amor é viver no centro da vontade de Deus. Deus nos ama e nós somos chamados a amá-lo, mas é um chamado de graça. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Redentor. Amar ao próximo como a nós mesmos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o objeto de amor de Deus é o homem. Deus empreendeu a busca pelo homem, enviando o seu próprio Filho. Por isso nós pregamos o Evangelho, porque amamos. Somos intolerantemente taxados de intolerantes, porque nos erguemos contra os pecados. Mas os que nos acusam, propositalmente ignoram, passam por cima de que nós amamos o ser humano criado por Deus. E porque amamos, pregamos o Evangelho, para que o ser humano possa encontrar a si mesmo, possa ter um encontro como Isaías teve lá no capítulo 6 do seu livro. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, disse o profeta, quando viu a glória de Deus. Pregar a palavra, ler a palavra, é ter encontros com o Deus de toda a glória, para que o homem, diante da glória de Deus e da santidade de Deus, quede-se arrependido e se entregue ao Senhor.
E ao entregar-se ao Senhor de todo o seu coração, entendimento e alma, será um vaso de bênção na linguagem bíblica nas mãos do Senhor. Um instrumento de bênção, servos de justiça. Mas tudo isso, irmãos, pela graça. Pedro havia traído o Senhor. Mas é justamente esse que o Senhor vai buscar. Os outros estavam lá. Mas o Senhor precisava tratar de Pedro, cuidar de Pedro. Deus nos cura por completo, nas nossas emoções, na nossa alma. E Ele vai fazer isso com Pedro, como Ele fez com tantos outros. Deus fez isso lá atrás com Elias, quando Elias foge com medo de Jezabel. Deus fez isso com Jonas, quando Jonas fugiu da missão que ele lidera e ensina Jonas ali ao final do livro. Deus vai fazer isso com Jó, permitindo a ação de Satanás, mas exercendo Deus o controle para fazer com que Jó chegasse ao final daquela experiência e dizia: eu antes te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem, Senhor. Quando nós olhamos as Escrituras, vemos Deus fazer isso. Ele restaura por completo a vida do homem pecador. Mas é preciso que o homem reconheça o seu pecado. E Pedro se entristece ali a terceira vez que o Senhor Jesus insiste: Senhor, tu sabes de todas as coisas. A todo tempo, Pedro ainda ferido em seu coração, provavelmente com as lembranças amargas da sua traição, a todo tempo ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Como quer dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas eu sou fraco. Mas eu te amo, Senhor. O Senhor conhece as nossas fraquezas. A Bíblia diz que Jesus morreu a seu tempo, quando ainda éramos fracos, diz a carta aos Romanos. Ele morreu por nós, por amor e por graça. Por isso, amados irmãos, olhemos para o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Amemos o Senhor de toda a nossa alma. Que a nossa fé esteja nele e vejamos a cada dia a graça do Senhor sobre nós. Há prazer em servir ao Senhor. Nesse encontro com Pedro, Jesus adverte a maneira dura, terrível, que seria a morte de Pedro. Mas Pedro, naquele encontro, foi restaurado. Ele não temia mais nada. Ele pôde prosseguir como prosseguiu, plenamente restaurado pelo Senhor. Alma plena do Senhor, espírito pleno do Senhor, emoções restauradas. E ele segue Pedro no livro de Atos, nas suas cartas e na história. Pedro, o homem que para alguns foi aquele que negou o Senhor, para outros, aquele que foi restaurado pelo Senhor. Para as Escrituras, um pecador, amado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor e por isso mesmo comissionado pelo Senhor. Assim somos eu e você. Somos pecadores. Muitas vezes permitimos que pensamentos impuros habitem em nossa mente. Muitas vezes permitimos que esses pensamentos produzam ações ruins, palavras ruins. Mas em todas as vezes que recorremos ao Senhor, e o fazemos porque somos dele, porque cremos na palavra que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação dos nossos pecados. Porque cremos nisso, nós somos
renovados, restaurados, fortalecidos. Crescemos na experiência de fé. Não somos mais o que éramos. Estamos crescendo, mas ainda há a natureza pecaminosa em nós. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, as mesmas Escrituras dizem: viveremos em pecado por causa disso, para que a graça abunde? Não, de maneira alguma. Esta graça compromete, e há um compromisso de amor em nosso coração. Jesus, hoje e todo dia, continua falando ao nosso coração. E a pergunta é: tu me amas? Tu me amas? Infinitas vezes ele vai dizer: tu me amas? E é a nossa vida que vai mostrar se amamos o Senhor. E se amamos o Senhor, viveremos todos os dias com esperança, com paz, com gratidão no nosso coração. E viveremos todos os dias para proclamar e testemunhar a grande graça salvadora do Senhor, a grande graça restauradora do Senhor. E prosseguiremos, e prosseguiremos. E quando nós olhamos a vida de Pedro, o que nós vemos é a bondosa mão do Senhor. E quando nós olhamos para a nossa vida e olharmos daqui a tempos também para a nossa vida, o que vamos ver a todo tempo é a bondosa mão do Senhor. Amados irmãos, que Deus nos abençoe grande e ricamente. Que aprendamos com essa experiência de Pedro, que o Senhor Jesus nos ama e busca que nós o amemos de todo o nosso coração e que vivamos esse amor mediante a fé nele. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém.